A última semana a gente falou sobre a base do aconselhamento bíblico, que na verdade é o principal pressuposto, que é a suficiência da Escritura. A gente viu que nós não necessitamos de psicólogos e psiquiatras para tratar daqueles problemas que são espirituais, e a gente viu que só existem 3 tipos de problemas que a Bíblia apresenta. O homem ou sofre devido à ação demoníaca, ou devido a pecado pessoal, ou devido a algum problema físico. Não existe nenhum outro tipo de problema descrito na Bíblia como esses que são chamados de problemas mentais. Problema mental, na verdade, a Bíblia ela não faz distinção ou separação entre espírito e alma. Espírito e alma, na Bíblia, é a mesma coisa. Espírito, alma, coração. Então, quando a gente fala de problemas mentais ou doenças mentais, a Bíblia não trata disso, ou não chama de doença. A Bíblia diz que é ou um pecado pessoal ou algum problema demoníaco. Então, devido a isso, devido a Bíblia tratar do mesmo assunto que a psicologia e a psiquiatria se propõem a tratar, a gente não necessita da psicologia e psiquiatria. A gente tem a Bíblia como suficiente. Lembre-se, o que é que a psiquiatria e a psicologia, a gente viu a última semana, tentam tratar? As perguntas que eles fazem são as perguntas que a Bíblia faz, e ela mesma responde. Quem é o homem? Quais são os problemas que ele enfrenta? Se existe o mal ou não, o porquê o homem age dessa maneira ou age de outra maneira. Então, aquilo que a psicologia e a psiquiatria se propõem a tratar, a Bíblia trata e trata de maneira infalível. Então, a gente não necessita nem como uma adição àquilo que a Bíblia diz, porque a Bíblia ela é suficiente. Vejam, a irmã Beth, ela fez um questionamento interessante, quando eu falei desse assunto também na aula da gente, em sala separada. E ela falou, no final das contas, é o seguinte: mas se eu vou a um psicólogo ou a um psiquiatra que ele é cristão, está errado? Não, enquanto ele aconselhar de acordo com a Bíblia. Então não é pelo fato de ser um psiquiatra e ser um psicólogo. A questão é, qual é o mecanismo que ele vai se utilizar para dar conselhos? Ele vai se utilizar das metodologias da psiquiatria, então não é uma metodologia correta. Ele vai se utilizar de algum princípio da psicologia, então a gente não deve aceitar esse tipo de conselho. Agora, se ele for um psiquiatra e se ele for um psicólogo e ele adota o aconselhamento bíblico, não tem problema nenhum. Porque a questão é com que ele vai nos aconselhar. Entenderam? Então não é que a gente não vai para psiquiatra pelo fato dele ser psiquiatra, mas é pelo fato dele aconselhar de acordo com a Bíblia ou não. Se ele aconselha de acordo com a Bíblia, a gente vai para ele, não tem problema nenhum. Se ele aconselha em desacordo com a Escritura, então a gente não recebe conselho dessa pessoa. Outra coisa que a irmã Jo colocou de interessante é que existem alguns remédios que eles só são, e a gente vai falar mais especificamente de remédios, de medicação mais na frente, mas o conselheiro bíblico ele não descarta a utilização de remédios. E existem alguns remédios que eles só são dados por um psiquiatra. Então, nesse caso, você vai a um psiquiatra, mas não para receber conselho, apenas para ele lhe passar o remédio. Deu para entender? Todo o problema você não deve receber conselhos que não sejam de acordo com a Escritura. Um psiquiatra, ele se propõe a dar conselhos, e quando são conselhos bíblicos, quando é uma pessoa que adota um aconselhamento bíblico, sem problema. O problema é quando ele vai adotar os princípios da psiquiatria para lhe dar conselhos. Então, isso aí você deve rejeitar. Da mesma forma, o psicólogo. Tá ok? Então, hoje, a gente vai continuar e vai definir o que é aconselhamento de maneira geral. E
Depois a gente faz uma distinção entre esse aconselhamento de maneira geral e um aconselhamento bíblico. Se quiserem fazer pergunta durante o estudo, não tem problema não. Então vamos lá para o primeiro slide, definição do que é aconselhamento de uma maneira geral. O que é aconselhamento? É importante fornecer uma definição de aconselhamento bem no início, a fim de sabermos sobre o que estamos falando. Esta é a definição que eu uso neste livro. Aconselhamento é uma conversa em que uma das partes com questões, problemas e dificuldades procura auxílio de alguém que acredita ter respostas, soluções e ajuda. Então, a definição que o autor ele vai dar de aconselhamento, veja, essa não é a definição de aconselhamento bíblico, é a definição de aconselhamento de uma forma geral. Todo aconselhamento que você recebe está dentro dessa definição, seja ele bíblico ou não. O que ele quer aqui é, posteriormente, fazer uma distinção entre uma coisa e outra, entre o aconselhamento bíblico e não bíblico. Mas, de acordo com essa definição de aconselhamento, todos estamos recebendo aconselhamento quase o tempo todo. Sempre que a gente aparece com um problema para alguém e alguém quer nos dar soluções e respostas, nós estamos recebendo aconselhamento. E sempre que alguém vem a nós com problemas e a gente dá supostas soluções e respostas, a gente está aconselhando essa pessoa. Tá ok? É isso que eu quero que vocês tenham em mente no momento. A todo tempo, ou a quase todo tempo, a gente está recebendo aconselhamento e dando conselhos. Seja ele quem for, seja um ímpio, um cristão, não importa. A questão aqui é definir aconselhamento de maneira geral. Sempre que alguém vem com uma resposta a um problema, a gente está recebendo aconselhamento ou dando aconselhamento a essa pessoa. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. É a definição geral de aconselhamento. Mas, se essa é a definição de aconselhamento, então, o que o aconselhamento requer? O aconselhamento ele não requer qualquer aparato de profissionalismo. Embora nós, frequentemente, retratemos o aconselhamento como uma atividade muito profissional, ele não requer que você seja um especialista a fim de realizá-lo. Eu devo também fazer outra afirmação, potencialmente embaraçosa, diz o autor, porém necessária. No aconselhamento não há exigência que a pessoa que ministra o conselho tenha respostas corretas, soluções exatas ou auxílios efetivos. Então veja, ele não está dizendo que você não deve buscar dar respostas corretas, auxílios efetivos ou respostas exatas. O que ele está dizendo é, ainda que uma pessoa venha e dê conselhos errados, ela está aconselhando. Ainda que uma pessoa venha e dê conselhos que não sejam efetivos, ele está aconselhando. Ou seja, você não precisa aconselhar de maneira correta para estar aconselhando. Ainda que você fale algo que seja pecaminoso e errado, você ainda assim está aconselhando ou recebendo conselhos. E outra coisa que ele enfatiza é que não precisa ser um profissional para dar aconselhamento. Você não precisa se formar em psicologia, você não precisa se formar em psiquiatria para dar conselhos a alguém. A todo momento, então, novamente, nós estamos aconselhando e recebendo conselhos, seja ele um conselho errado ou um conselho correto. Seja nós estivermos dando um conselho correto ou um conselho errado, sempre que nós falamos alguma coisa, damos resposta a alguém acerca de algum problema que ele está passando, nós estamos aconselhando, independente daquilo que a gente fale. Se uma pessoa, como o Elton estava falando aqui na pregação, vem se aconselhar com você e diz que o marido não a ama mais e que ela quer se separar do marido por causa disso, e você dizer, olha, é melhor você se separar, você deu um conselho. Apesar desse conselho ser incorreto, é um conselho.
Tá ok até aqui? Então, o aconselhamento, ele não precisa receber ou dar respostas corretas. Ainda que você receba ou dê respostas erradas, você está aconselhando e recebendo aconselhamento. E você não precisa ser um profissional e nem receber conselhos de um profissional. E o autor continua. Então, o que é requerido para se fazer aconselhamento? Se você não precisa de graduação ou habilidade, coisas que a maioria supõe ser uma obrigação, então o que você precisa? Para aconselhar, a única coisa que o conselheiro deve fazer é articular alguma visão da realidade que compreenda o dilema do aconselhado e oferecer uma resposta àquele dilema. Em outras palavras, o que é que ele está dizendo aqui? A única coisa que uma pessoa precisa para aconselhar ou receber conselhos é que aquele que esteja aconselhando tenha uma visão de mundo. Se lembram que a gente já falou aqui sobre cosmovisão, visão de mundo? Visão de mundo nada mais é do que a maneira como nós enxergamos a realidade que está ao nosso redor. Então, se eu, que é geralmente a ilustração que o pessoal usa, se eu uso os óculos bíblicos, eu olho a realidade de maneira correta. Se eu tiro os óculos bíblicos, eu passo a enxergar a realidade de maneira errada. E se eu estou com os óculos bíblicos, eu dou conselhos de maneira correta. Se eu tiro os óculos bíblicos, eu passo a aconselhar de maneira incorreta. Então, esse é o problema de você, ao invés de pedir conselhos a um irmão sábio, ou a um pastor, ou alguém que se fundamente na Escritura, vá pedir conselhos a outra pessoa que tem uma certa especialização em psicologia ou psiquiatria, mas não aconselham de acordo com a Bíblia. Porque eles sempre vão enxergar o mundo de maneira incorreta. E se eles enxergam o mundo e a realidade de maneira incorreta, ele vai enxergar o seu problema de maneira incorreta e vai dar uma resposta a esse problema de acordo com a forma com que ele enxerga. É por isso a necessidade, eu estava falando aqui antes, irmã Beth, que não é necessariamente pelo fato de a pessoa ser, que a gente estava conversando naquele dia, da pessoa ser psicóloga ou psiquiatra. A questão é, ele está utilizando os óculos bíblicos para aconselhar? Se ele estiver utilizando os óculos bíblicos para aconselhar, para entender a realidade, não há problema nenhum. Mas se ele não utiliza os óculos bíblicos, ele pode ser pastor, ele pode ser psicólogo, ele pode ser psiquiatra, a gente não deve receber conselho dessa pessoa. A gente só deve receber conselhos de pessoas que estejam embasadas em ensinamentos bíblicos para dar resposta aos nossos problemas. Lembre-se que aqui não são problemas médicos, são problemas espirituais. Não existe na Bíblia essa tal de doença mental. Existem problemas no cérebro, a gente falou semana passada. Mas doença mental, primeiro que não há, a gente falou também, não há mecanismos que você se utilize para estudar a mente de alguém. A mente, ela é imaterial, lembre-se disso. A mente, ela não pode ser colocada dentro de um tubo de ensaio para ser estudada. O cérebro, sim, mas aí é uma doença cerebral e não uma doença mental. Tá ok? Se é doença, necessariamente não é algo referente à nossa mente. Porque não há nada, nenhum raio-x que a gente possa tirar que apareça um problema em nossa mente. No nosso cérebro, sim. Não há ressonância magnética que revele o que há na nossa mente. Não há ultrassonografia que revele o que há na nossa mente. No nosso cérebro pode haver, mas na mente não. Diga, irmão. A mente é aquilo que a Bíblia chama de alma e espírito. O cérebro é a parte física, é um órgão do corpo humano. A mente se utiliza do cérebro para fazer aquilo que ela faz. Por exemplo, a gente vai falar isso posteriormente, mas eu posso adiantar um pouco. Se o nosso cérebro tiver alguma deficiência,
há coisas que a gente não consegue fazer com a nossa mente, porque é impedida pelo meio físico que ela se utiliza. Por exemplo, o cérebro, ele é tão físico como a nossa mão. Tá ok? Mas se eu não tiver nenhum dos braços, tem coisas que eu não posso fazer, ainda que a minha mente queira. Então, quando o cérebro ele está com algum problema, a mente é impedida de realizar determinadas atividades. Por exemplo, tem gente que a gente vê que não consegue se mexer, que fica lá, pessoas que ficam babando, que tem algum tipo de problema cerebral, neuronal. Então, a mente não consegue agir porque ela se utiliza do cérebro. E se o cérebro ele está com alguma deficiência, a mente não consegue agir da maneira que agiria ele sem estar com deficiência. A mente depende do cérebro para se expressar, enquanto nós estamos aqui. Quando a gente estiver no céu que não tiver corpo, a mente não vai precisar do cérebro para se expressar. Da mesma forma no inferno. Quando Jesus voltar, lembre-se que a gente vai ressuscitar num novo corpo. E nesse corpo, a gente não vai ter problemas físicos nenhum, inclusive problemas cerebrais. Então, a nossa mente ela vai se expressar de maneira plena nos novos céus e na nova terra. Diga, irmão Fernando. Veja, se for um comportamento imoral, não tem nada a ver com doença, mas a gente vai falar disso posteriormente, porque se a gente for falar disso aqui agora, vai acabar o estudo todinho só tratando dessas questões. Mas tem um livro bom, excelente, que fala sobre isso, que é de um conselheiro chamado Edward Welch. O título do livro é A Culpa é do Cérebro? Eu indico a vocês que leiam esse livro, muito, muito bom, a linguagem muito simples, como é típico dele, ele consegue explicar coisas extremamente complexas de maneira simples. Eu indico que vocês leiam esse livro, porque se a gente for tratar disso aqui agora, aí, Edward Welch, só você colocar assim, livro A Culpa é do Cérebro, vai aparecer na internet. É uma pergunta o título do livro, viu? Então vamos para o próximo. Tendo em mente agora que o que uma pessoa precisa para aconselhar a outra, nada mais é do que ter uma cosmovisão, para que ela dê respostas de acordo com aquilo que ela crê e da forma que ela enxerga o mundo, o autor continua dizendo, o trabalho dos profissionais de aconselhamento secular, eu só trocaria essa palavra aqui, secular, por ímpio. O aconselhamento que ele chama aqui de secular é um aconselhamento ímpio, ou mundano. O trabalho de profissionais, então eu vou trocar aqui na medida que eu for lendo. O trabalho de profissionais de aconselhamento mundano não é neutro e não é científico. Aconselhamento secular ou mundano é uma intervenção conversacional na qual um homem ou uma mulher incrédula, ímpia, procura fornecer respostas, soluções e ajuda mundanas ou seculares para uma pessoa com questões, problemas e dificuldades. Tais conselhos borbulham de transbordamento de um compromisso com a visão mundana ou secular da vida. O que é que ele está dizendo aqui? Sempre que você vai para um psicólogo, um psiquiatra, ou até uma pessoa que não tenha especialização nenhuma, não seja um profissional, pedir conselhos, e que esses conselhos não estejam fundamentados numa visão bíblica de mundo, o que você está recebendo é um conselho mundano, o que você está recebendo é um conselho que vai de encontro à palavra de Deus,
porque essa pessoa ela não tem os fundamentos bíblicos para lhe ensinar algo. Claro, veja, pode ser que por acaso essa pessoa lhe dê um conselho correto, que você está querendo se matar e ela diga, não, não se mate. Tá ok? Às vezes um conselheiro, até ímpio, ele acerta em alguma coisa. Mas ele acerta sem querer, porque ele não vai nos fundamentos bíblicos para ensinar isso que ele está dizendo. Por exemplo, ele pode dizer para que você não se mate, talvez pensando nos seus filhos, não se mate por causa dos seus filhos. A Bíblia iria dizer, não se mate porque Deus é o dono da vida. E você não deve tirar a sua vida quando Deus é o dono dela. Ele diz, não assassinarás, você não pode assassinar a si mesmo. Então, no aconselhamento ímpio, até quando ele acerta com razões incorretas. O conselheiro bíblico diria, não faça isso porque Deus diz para não fazer. Um conselheiro ímpio, ele diria, não faça isso, porque seus filhos vão sentir muito a sua falta. Não é que isso seja incorreto, mas o principal fundamento é, Deus não quer que você faça. Tá ok? Então eles podem acertar, mas eles acertam de vez em quando. Já um conselheiro bíblico, como diria David Powlison, que é um conselheiro também, ele diz, os conselheiros bíblicos podem errar, mas eles normalmente acertam, porque eles se fundamentam na Bíblia. Já um ímpio, ele pode acertar, mas normalmente eles erram, porque eles se fundamentam em algo que não é bíblico. Tá ok? E como é que a gente sabe quando eles acertam e quando eles erram? Você tem que ter um fundamento bíblico. Ou seja, no final das contas, você não precisa do conselho dele. Então, quando você vai para esse tipo de pessoa que não é um crente pedir conselhos, você pode estar recebendo um conselho, e geralmente é isso que acontece, um conselho que lhe coloque contra a vontade do próprio Deus, porque eles não se fundamentam naquilo que a Bíblia diz. E eu vou dar 2 exemplos de conselhos ímpios. Um, baseado nos ensinamentos de Freud. Vejam, existe uma estudiosa que ela tem um livro que é extremamente conhecido, é chamado Verdade Absoluta, que é Nancy Pearcey. E lá Nancy Pearcey mostra que toda cosmovisão que não é bíblica, toda forma de enxergar o mundo que não é bíblica, ela tem uma criação, queda e redenção. Ainda que não seja bíblica, mas ela vai ter que explicar como os homens eram, por que acontece isso que acontece hoje em dia, todos esses problemas do mundo, e como a gente pode resolvê-los. Isso é criação, queda e redenção. Toda cosmovisão, toda pessoa tem isso, ainda que não perceba. Toda pessoa, ela responde como o homem era ou deveria ser, por que os problemas que acontecem hoje acontecem, e como a gente poderia resolver esses problemas. Toda pessoa tem isso na sua mente, ainda que ela não perceba. E ela vai responder às suas questões de acordo com esse parâmetro. Então, mas vamos lá, que eu vou fazer um exercíciozinho aqui para ver se vocês conseguem perceber criação, queda e redenção na visão de Freud. Freud dizia o seguinte, quem cita é Jay Adams, ele diz o seguinte: de início, de acordo com Freud, não havia algo assim como escrúpulos morais. Prestem atenção. Não havia algo de início como escrúpulos morais. Não existia moralidade no início. Mas visto que cada um queria seguir seus próprios desejos e instintos, houve luta entre os homens que queriam fazer as mesmas coisas. A bem da sobrevivência, os homens viram que era necessário conviver e cooperar uns com os outros. Deste modo, a moralidade resultou do crescimento da sociedade, que só podia subsistir mediante a adoção de códigos de conduta. Depois eu vou resumir o que ele disse aqui. A consciência, que Freud chama de superego, foi construída porque as violações do código eram severamente punidas pelo povo. Eventualmente, se disse que era sancionado por um deus, ou deuses,
ganhando assim o código moral maior estatura. A religião pertence à infância da raça humana, da raça que ele coloca aqui, a raça humana. O homem precisa crescer e sair da infância, o que significa deixar a religião. O que é que Freud diz aqui? Ele diz aqui: no começo não existia esse negócio de moralidade, essa invenção do ser humano. E por que o ser humano inventou isso? Porque como não existia moralidade, todo mundo vivia como queria. Só que as pessoas começaram a viver em sociedade. E não dá para você viver em sociedade e cada um vivendo como quer. Então as pessoas começaram a criar regras morais e posteriormente elas disseram que essas regras vieram dos deuses. Logo, como não havia moralidade, isso é negócio de invenção, esse negócio de Deus é tudo invenção, que a moralidade veio dos deuses, é tudo invenção. A gente deve hoje se livrar desse negócio de religião. Onde é que está aqui? Quem consegue perceber aqui? Criação, queda e redenção. E onde estão? Criação, a pergunta é: como o mundo era? Queda, a pergunta é: o que foi que aconteceu para o mundo estar assim agora? E redenção é: o que é que eu posso fazer para melhorar essas coisas que existem aqui? Como é que Freud responde isso? Onde é que está a criação, queda e redenção em Freud? A criação seria a moralidade do mundo. Exatamente. Criação seria como o mundo era antigamente. O mundo era amoral. Então essa é a visão criacionista de Freud, criacional de Freud. O aspecto da criação de Freud era esse. Olha, antigamente, no início do mundo, não havia moral. O que seria a queda para Freud? Para Freud, a queda, os problemas que existem hoje é devido ao fato de o homem ter construído moralidade e ter dito que, posteriormente, que isso vinha dos deuses. Esse é o problema da humanidade para Freud. Olha, existia aqui uma época de amoralidade. Depois os homens criaram a moral e começou esses problemas todinho. Agora, como é que a gente resolve isso? Qual é a salvação que Freud dá? Se livrar da religião. Então vejam, quem vai para um psicanalista, que é a visão de Freud, a psicanálise, quem vai para um psicanalista se aconselhar, ele vai estar com toda essa ferramenta teórica por trás dos conselhos dele. Ele vai estar pensando que não existia moralidade, ele vai estar pensando que a moralidade é uma construção social, e ele vai dizer que o problema do ser humano é a religião. Então se livre da religião, seja adulto, deixe de ser infantil. Tá ok? Então vejam como a cosmovisão se aplica ao aconselhamento de um freudiano. Jay Adams cita um conselho que Albert Ellis deu para exemplificar a aplicação da psicanálise. Esse Albert Ellis era uma pessoa que adotava a visão de mundo de Freud. E ele era um psicanalista. E como é que ela aconselhava as pessoas? Certa vez chegou uma mulher lá para ele com um problema. E ele disse o seguinte: a questão principal, como já lhe disse, é que, em minha opinião, você criou uma porção de obrigações, deveres e imposições que infelizmente lhe foram ensinadas quando você era muito nova. Seu pai, sua mãe, sua igreja é que lhe ensinaram essas coisas. Mas se você não tivesse acolhido esse conceito de dever que desgraçadamente está a ponto de acabar com você, então você não estaria crendo no que você crê e não sofreria. Isso é um conselho de um psicanalista. E tem muita gente que é formada em psiquiatria que tem uma especialização em psicanálise. Diga, irmão Fernando. Mas psicoterapia não é da linha de Freud não, viu? Isso é mais, psicanálise.
A gente vai falar dela aqui hoje. Falando, continue. É confirmação, viu? Fala, Deus. Pronto, e a gente vai ver agora dos postulados de Carl Rogers, posteriormente. Quebrou? Mas isso vai depender da visão de mundo que você adota. É como você vai enxergar uma coisa ou outra. Tá ok? Para a gente é claro, é claríssimo. Mas para eles, talvez não. Né? Claro que Deus se revela ao coração do homem. Então eles suprimem de uma forma que muitas vezes eles não sabem disso de maneira consciente. Mas a gente vai chegar em Carl Rogers, vai ser o próximo. Cosmovisão por trás. Um psicanalista, ele vai geralmente com a visão básica de Freud. Não existe só a visão freudiana na psicanálise, existem outras. Mas geralmente é esse básico que perpassa todas as demais cosmovisões, todas as demais visões de psicanálise. É a matéria-prima, digamos assim, da psicanálise. Então vejam, a questão não é se o cara é formado em psicologia, se o cara é formado em psiquiatria, se o cara tem um curso de psicanálise. A questão é, qual a visão de mundo que essa pessoa adota e como ele vai lhe aconselhar, que com certeza ele vai lhe aconselhar de acordo com essa visão de mundo que ele tem. Da maneira que ele enxergou o mundo, que ele vai lhe dar conselhos, vai lhe dar o seu problema. Agora a gente vai ver Carl Rogers. Tentem ver criação que é de redação de Carl Rogers, tá certo? Isso aqui eu tirei do livro dele, Pessoa Centrada no Cliente, Terapia Centrada no Cliente. Eu acabei de ler justamente semana passada. Para esse sentido. Que é um calhamaçozinho em PDF dele. Mas o que eu acho interessante é que eu li os livros de Skinner, 2 livros